Olá pessoal, meu nome é Denísio Liberato, sou assessor master aqui na unidade Private Bank em São Paulo, sou doutor pela Fundação, doutor em Economia, pela Fundação Getúlio Vargas aqui também em São Paulo. A nossa videoaula de hoje vai cobrir o tema dívida mobiliária, dívida negociada em mercado e operações de mercado aberto. Basicamente, inter-relação entre a Secretaria de Tesouro Nacional e o Banco Central. As operações desses dois órgãos da administração direta brasileira relacionados à gestão e rolagem de títulos públicos federais que, por vezes, lastreiam as operações que os nossos clientes têm acesso através de fundos de investimento, por exemplo. É fundamental ter uma noção dessa dinâmica, dessas operações de mercado, para entender movimentos em taxas de juros dos nossos fundos, por exemplo, no final de um mês. Esse é um objetivo dessa questão. A nossa agenda de hoje está assim definida. Primeiro, de quem que é a responsabilidade pela gestão da dívida pública federal brasileira? Quem é o responsável final por essa gestão? Quais são os objetivos por trás dessa gestão de dívida pública federal? Qual a relação entre a gestão da dívida pública e a política fiscal de uma maneira mais abrangente? Entendendo a política fiscal como a política de arrecadação de tributos e de gastos nas mais diversas esferas do governo, a política do governo de reduzir a dívida pública ao longo do tempo, Isso tudo tem a ver com questões de rentabilidade dos nossos portfólios no final das contas. Com que finalidade os títulos públicos federais podem ser emitidos? Qual a relação entre a gestão da dívida pública federal e a política monetária? O eterno dilema entre política fiscal expansionista ou restritiva, uma política fiscal de mais gastos para estimular a economia, uma política fiscal mais restritiva para desestimular a economia muito aquecida, em relação à política monetária, que é a política de elevação de taxas de juros para segurar a inflação via desestímulo a consumo e investimento, por exemplo, com a elevação dos juros. Mais especificamente, o que é uma operação, o que são as operações de mercado aberto que acabam balizando essas operações entre Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. E, por fim, a famosa taxa Selic. O que é a taxa Selic? Como é que ela é calculada? Uma das taxas, a taxa básica de juros da economia, uma das mais famosas do mercado, e a sua irmã gêmea, a taxa do CDI. O que é a taxa do CDI, como é que ela é calculada, a inter-relação entre as duas. Esse é o objetivo, o escopo, a agenda dessa videoaula. A administração da dívida pública federal, tanto dívida interna, emitida aqui domesticamente para residentes, quanto a dívida externa, emitida no mercado internacional de dívidas, por vezes, na maioria das vezes denominada em dólar norte-americano, mas também dívida denominada em euro, dívida denominada em ien. O governo brasileiro se endivida nos mercados globais em outras moedas. Se divide em reais também, mas a maior parte da dívida externa é denominada em dólar. O responsável por a administração dessa dívida, tanto interna, que é a maior dívida brasileira, quanto a externa, é a Secretaria do Tesouro Nacional, um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda em Brasília. O Banco Central do Brasil, na condição de agente do Tesouro Nacional, é o responsável pela operacionalização das ofertas públicas, os leilões de compra e venda desses títulos. O Tesouro emite, mas é o Banco Central que faz a operacionalização, comprando e vendendo estes títulos. A Secretaria do Tesouro Nacional administra a emissão e o resgate desses títulos públicos para fins de objetivo de política fiscal. É a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, que define cronogramas, vai emitir mais esse ano, vai emitir menos, vai rolar mais dívida, vai aumentar dívida, diminuir dívida, quer dizer, os objetivos estão implícitos dentro da estratégia da Secretaria do Tesouro Nacional, que é delineada no PAF, o Plano Anual de Financiamento, um documento divulgado anualmente, geralmente no início do ano, janeiro, fevereiro de cada ano, no qual a Secretaria do Tesouro Nacional estabelece as metas, premissas, diretrizes, prioridades para o gerenciamento da dívida pública federal brasileira, com objetivos claros, redução do custo da dívida. Quanto mais barata for minha dívida, menor o ônus sobre a sociedade, que é quem, no fim das contas, paga os tributos para que essa rolagem seja efetuada. Um objetivo fundamental da STN é reduzir o custo dessa dívida, em outras palavras, reduzir o ônus sobre a sociedade via redução de carga tributária e coisas do tipo. Então, é um tema de extrema relevância para todos.
Os títulos da dívida pública podem ser emitidos com 3 finalidades básicas, né? A finalidade de financiar o déficit orçamentário, entenda déficit orçamentário como a diferença entre arrecadação e gastos. O governo tributa famílias e empresas arrecadando recursos. Esses recursos arrecadados são gastos com o pagamento da folha do pessoal da administração pública, a construção de pontes, uma construção de uma escola, de um hospital. Quando disse que a arrecadação é inferior ao gastos, disse que o governo opera com déficit orçamentário. Esse déficit precisa ser coberto com emissão de dívida. Esse é um caminho. A outra forma, uma outra finalidade para emissão de títulos é para realizar operações de fins específicos, por vezes definidos em lei. E, por fim, a emissão de títulos públicos também tem a função de refinanciar a dívida pública. À medida que um título de dívida vem vencendo, o governo emite um título mais longo, pega os recursos, paga aquele título que está vencendo, né, com mais proximidade. Disse que isso seria a rolagem da dívida pública, ou refinanciamento da dívida pública. Então, como temos repetido aqui nessa videoaula, a gestão da dívida pública está a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central tem a função de conduzir a política monetária, que é essa condição de comprar e vender títulos no mercado com vistas a garantir a liquidez adequada do sistema financeiro. Quando o Banco Central entende que o mercado está muito líquido, o mercado financeiro, os agentes têm muita liquidez, ele vende títulos, recolhe essa liquidez, recolhe esse excesso de dinheiro. Quando o mercado tem insuficiência de liquidez, o Banco Central faz a operação inversa, né? Ele recompra esses títulos, devolvendo liquidez para o mercado financeiro. Essas operações que eu acabei sintetizando são chamadas operações de mercado aberto, na qual o Banco Central realiza com instituições financeiras. As operações de mercado aberto são essas compras de títulos no mercado secundário. Elas podem ser de 2 formas. As operações de mercado aberto podem ser operações compromissadas, são operações de compra e venda de títulos com compromisso explícito de revenda ou de recompra dos mesmos títulos numa data futura. Ou seja, o Banco Central compra com o compromisso de revender ou vende com o compromisso de recomprar. Por isso, operações compromissadas. E a outra modalidade são as operações definitivas, na qual essas operações de compra e venda de títulos não têm compromisso de revenda ou de recompra final. Por meio dessas operações compromissadas, como eu disse anteriormente, o Banco Central calibra a liquidez do mercado financeiro brasileiro. A título de detalhe aqui, cabe ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, de maio de 2000, proibiu o Banco Central do Brasil de emitir títulos de dívida pública. O Banco Central faz apenas a negociação, compra e venda de títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Essa sim, com a autoridade legal para emitir títulos de dívida. O Banco Central apenas faz a operacionalização. Na tabela a seguir, a gente apresenta as características dos principais títulos públicos federais. Iremos nos concentrar nos 3 primeiros, que são o foco de investimentos dos nossos clientes via fundos de investimento, operações no Tesouro Direto e por aí vai. Os outros certificados têm finalidades outras específicas. O primeiro título público federal que aparece na tabela é a letra do Tesouro Nacional, LTN. O emissor é a Secretaria do Tesouro Nacional. O objetivo da emissão desse título é para cobertura do déficit orçamentário. A rentabilidade desse título é pré-fixada, ou seja, sabe-se de antemão, ao comprar o título, qual é a rentabilidade esperada naquele título, né? A rentabilidade é pré-fixada no momento da aquisição, e o registro desse título é feito no Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o sistema de liquidação. O segundo título na tabela é a letra financeira do Tesouro, a LFT, na qual o emissor também é a Secretaria do Tesouro Nacional. O objetivo da letra financeira do Tesouro também é a cobertura de déficit orçamentário. A rentabilidade desse título é pós-fixada, ou seja, a rentabilidade desse título só será verificada ao final, no vencimento do título, quando do resgate, dado que ela é pós-fixada, e ela é pós-fixada atrelada à taxa Selic, a taxa básica da economia, de tal forma que a rentabilidade pós-fixada só é, de fato, verificada ao final do vencimento do título. A LFT também é registrada no sistema Selic. Por fim, o terceiro título, a nota do Tesouro Nacional, NTN,
também emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, que também possui esse objetivo de cobrir o déficit orçamentário. A NTN ela é quebrada em subíndices a partir da sua rentabilidade. A NTNF, por exemplo, é a nota do Tesouro Nacional Série F, é um título pré-fixado de médio e longo prazo da economia brasileira. Esse título faz um pagamento de cupom de juros, taxa anual 10%, pagos semestralmente, e o principal desse título, o montante da aquisição do título, é resgatado apenas no vencimento desse título. São os títulos de médio e longo prazo da economia brasileira, os pré-fixados. A LTN cumpre o papel de ser o título pré-fixado de curto prazo. A NTN Série B, nota do Tesouro Nacional Série B, já é um título pós-fixado, é indexado, atrelado ao índice de preços ao consumidor, mais a rentabilidade real de juros, né? Esse título é um dual, ele tem uma parte indexada à inflação, ao índice de preços ao consumidor, e uma parte decorrente de uma taxa de juro real da economia. Existe também a NTN Série C, nota do Tesouro Nacional Série C, que promete pagar índice geral de preço de mercado, IGPM, mais uma taxa de juro real, né? De uma forma geral, esses são os três principais títulos negociados, as três principais séries de títulos negociados ao mercado. Letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro e notas do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional emite títulos públicos por meio também de emissões diretas, definidas em lei, chamadas colocações não competitivas, né? Alguns exemplos estão sendo dados aqui: a securitização de dívidas da União, o aumento do capital de alguma empresa pública, a garantia de um empréstimo, crédito rural. A Secretaria do Tesouro Nacional também pode fazer ofertas públicas por meio de leilões com a participação direta de instituições financeiras, que é o que a gente chama de colocação competitiva. Esses leilões podem ser informais, quando participam os dealers. Dealers são instituições financeiras previamente cadastradas para operar tanto com o DEMAB, a mesa de mercado aberto do Banco Central, quanto o CODISP, da Secretaria do Tesouro Nacional, instituições que têm um papel relevante no mercado primário e secundário, ou nos leilões formais, no qual participam todas as instituições financeiras. Por fim, a terceira forma de colocação de títulos públicos se dá por meio de vendas a pessoas físicas, por intermédio do Tesouro Direto, site dentro da Secretaria do Tesouro Nacional, na qual pessoas físicas podem, a partir de um cadastramento básico, de um cadastro básico, comprar títulos públicos federais, essas LTNs, essas LFTs, essas NTNs. O cidadão comum pode fazer parte, comprar dívida pública federal. A tabela a seguir mostra esses tipos de leilões para esses principais títulos que foram aqui elencados: LTN, NTNF, LFT e NTN Série B. Os três tipos de leilões: o leilão tradicional, para a LTN o leilão semanal, esse leilão tradicional de emissão de dívida para cobrir déficit orçamentário. Existe o leilão de troca, basicamente para tentar melhorar o perfil da dívida. No caso da LTN, esse leilão é trimestral, eu posso resgatar um LTN que tem uma taxa de juros elevada ou vence no curto prazo, trocando esse título por um título de mais longo prazo, acreditando que as condições de mais de longo prazo serão melhores para a economia. Eu posso também ter o leilão de resgate antecipado para fornecer liquidez imediata para o agente detentor desse título. As duas tabelas a seguir mostram um pouco da evolução do Tesouro Direto, que é um sucesso com investidores de pessoa física. A evolução da série temporal, que remonta a 2002, vem até 2011, o estoque anual em recursos de títulos adquiridos por pessoas físicas no Tesouro Direto, em 2011, remontava a 7 bilhões e meio de reais. Voltando no tempo aí, por exemplo, em 2005, 800 mil, né? Uma elevação vertiginosa, exponencial do estoque de títulos do Tesouro Direto por pessoas físicas. O gráfico da direita mostra o número de investidores cadastrados no site do Tesouro Direto. Em 2012 existiam 6 mil cadastros, em 2011 276 mil cadastros, pessoas físicas fazendo parte, comprando diretamente os títulos do Tesouro, não por intermédio de fundos vendidos em bancos, mas indo direto para o Tesouro, o site do Tesouro Nacional, adquirindo diretamente os títulos via emissão do Tesouro. Fechando a nossa videoaula, a gente fala da diferença ou
tenta definir de forma clara taxa Selic e a taxa do CDI. Né? Para chegar lá, a gente remonta um conceito aprendido aqui. A quase totalidade das operações compromissadas tem prazo de um dia útil, sendo conhecidas como operações de overnight. Ou seja, um banco, por exemplo, vende um título para um outro banco com o compromisso de recomprá-lo no dia seguinte. É uma operação de um dia apenas, né? Operação overnight. Com base nesse ponto, a taxa Selic é uma média das taxas de juros praticadas nas operações compromissadas de prazo de um dia útil com lastro em títulos públicos federais registradas na Selic. Então, a Selic nada mais é do que uma taxa média de operações de overnight, operações de um dia, operações compromissadas de um dia, com lastro em títulos públicos federais registradas na Selic. Por outro lado, para chegar na taxa do DI, as diversas instituições financeiras, bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento e investimento, as famosas financeiras, bancos de investimento, companhias hipotecárias, todas e outras, né? Essas instituições financeiras recebem depósitos umas das outras, né? Sob certas condições. Esses depósitos são chamados de depósitos interfinanceiros, então, depósito interfinanceiro, DI, e representam uma das modalidades de troca de recursos entre essas instituições. Essas operações ou depósitos são registradas na CETIP e a maior parte delas tem prazos também de um dia útil. Daí decorre a taxa DI. A taxa DI é a média das taxas de juros praticadas nesses depósitos interfinanceiros entre essas instituições de prazo de um dia útil que não envolvam instituições de mesmo grupo. Então, sintetizando, taxa Selic, taxa média de juros praticadas nas operações compromissadas de até um dia com lastro em títulos públicos federais, taxa DI, taxa média das operações compromissadas também de um dia útil praticada entre as instituições financeiras. Pessoal, eu encerro aqui, espero que eu tenha deixado um pouco mais claro um pouco da dinâmica do mercado, da colocação de título pelo Tesouro Nacional, da sua operacionalização pelo Banco Central. Dessa operacionalização decorrem duas grandes taxas, ou taxas fundamentais, os investidores acompanham isso no detalhe. A taxa Selic, que é a taxa base da economia definida nas reuniões do Copom a cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, e a decorrência também da taxa do CDI, que é a taxa que baliza boa parte das operações de investimento para os nossos clientes private, por exemplo. Muito obrigado.